Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu me chamo Rafael Rodrigues, sou advogado, previdenciarista e hoje gostaria de tratar um assunto muito importante com vocês. Talvez você está passando por essa situação ou talvez você vai passar, tá bom? O que eu quero falar nesse vídeo e ensinar a você é fazer com que o INSS julgue o seu benefício dentro do prazo correto, tá bom? E além de julgar dentro do prazo correto, existem algumas situações em que passa-se o prazo correto e ele não julga. Então, como fazer para que nesse segundo caso o meu benefício ele seja julgado em 15 dias, em 20 dias? Você já ouviu isso? Pois é, aqui no nosso escritório nós conseguimos esse tipo de situação. Para você aprender, eu vou pedir a você que, antes de mais nada, curta esse vídeo, comenta aqui quanto tempo o seu benefício já está em análise, tá bom? Eu quero tirar essa curiosidade, saber se, às vezes, em um estado do Brasil, os benefícios estão demorando mais, em outros menos, então você se identifica de onde você é e o tempo que você já está aguardando o seu requerimento ser concluído, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha, é muito normal acontecer isso que eu já falei. Você entra com o seu requerimento, passa-se 30, 40, 60 dias, 90 dias e o seu benefício não é julgado. Isso acontece com, na verdade, a maioria das pessoas. Eu acredito que se você já entrou com um processo, ou até mesmo algum conhecido seu, você vai saber que ele passou ali meses e até anos, às vezes, para ver o seu processo concluído. Isso ocorre por quê? Olha, a resposta mais plausível é excesso de processos e falta de servidores. Isso é óbvio. O governo federal não tem anunciado tantos concursos, não tem chamado tantas pessoas que passaram em outros concursos para estar ali compondo o quadro de servidores. E isso faz com que a cada um processo que aquele servidor ele conclui ali, ele finaliza, surge mais 10. Então é uma fila que é impossível na quantidade de servidores ela ser finalizada, ela ser normalizada. Então, já adianto que se você vai entrar com um requerimento, olha, se prepare para esperar. Se prepare, aguarde, tenha um pouquinho de paciência, porque o INSS vai demorar. Agora, isso se você não fizer aquilo que eu vou te ensinar até o final desse vídeo. Então, é muito normal você estar passando por isso. Seja um requerimento de aposentadoria, seja um requerimento de BPC, seja um auxílio-doença. Eu quero te dizer que o INSS não pode julgar o seu processo a qualquer tempo que ele desejar, ultrapassando, claro, o tempo legal. Por que eu estou falando tempo legal? Tempo legal é um termo técnico que nós usamos para se referir ao prazo estabelecido em lei. Isso mesmo, cada benefício ele tem um prazo estabelecido em lei para que ele seja julgado. Apesar de muitas vezes você se dirigir ao INSS ou ligar para a Central 135 e muitas vezes ser destratado ou até mesmo dizer espere, espere, espere. O INSS tem um prazo a cumprir e isso é o que muitas pessoas não sabem. Deixa eu te perguntar, você sabe qual o prazo para o julgamento de uma aposentadoria por idade? E uma aposentadoria por tempo de contribuição? E um BPC? Pois é, a maioria das pessoas não sabe, mas cada benefício que é solicitado ele tem um prazo específico para ser finalizado. Então, se eu já sei que meu benefício vai demorar a ser julgado em regra, se eu também já sei que cada benefício ele tem um prazo estipulado por lei, então o que fazer se o meu benefício não for julgado dentro do prazo legal? Olha, a primeira coisa a ser feita é você fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Isso mesmo, você vai entrar com o seu login Gov, você vai entrar lá no site Gov, vai digitar ali mesmo no Google Gov e já vai vir na primeira pesquisa, a primeira opção. Você vai entrar, vai fazer o seu login, tudo normal e você vai colocar ouvidoria do INSS. Lá você vai ser direcionado a entrar em outra plataforma que é Fala BR, onde você vai fazer uma manifestação, uma reclamação. Para alguns pode ser um pouco complicado, para outros pode ser mais simples.
Por que complicado? Porque ele vai pedir alguns dados, data de entrada do requerimento, vai pedir print, que você retire alguns prints para comprovar aquilo que você está falando, vai perguntar para qual órgão você está direcionando aquela manifestação, aquela reclamação. Porém, finalizado essas questões, que para alguns vai ser um pouquinho mais chato e resolver, está feita a sua reclamação. Aquela reclamação vai direto para o INSS, eles vão averiguar se de fato é verdade, se não é, e em alguns casos você pode até conseguir com que o seu benefício após a reclamação ele de fato seja movimentado ou ele seja julgado. Recentemente, em um dos nossos clientes, já estava ultrapassando o prazo legal e nós fizemos essa reclamação e os servidores, com certeza, observaram a reclamação e movimentaram o processo. Então, essa é a primeira dica. Então, essa é a primeira dica. Passou o prazo legal, você vai entrar no Gov, vai fazer a sua reclamação dentro da ouvidoria do INSS, vai esperar também o prazo para que essa reclamação seja resolvida. Mas, doutor, o meu benefício, eu já fiz a reclamação, já fiz tudo, foi concluída a reclamação, mas o benefício ainda continua em análise. Isso acontece? Muito. Acontece muito. Muitas vezes o servidor vai verificar que houve a reclamação na ouvidoria e, ao invés de finalizar o requerimento, ele vai solicitar mais um documento. Ou seja, cada vez que ele abre uma exigência, ele ganha tempo, porque ele ganha os 30 dias que você tem para realizar aquela exigência, e ele ganha tempo, porque quando você cumpre, ele também ganha mais tempo para finalizar ou solicitar algum outro documento. Porém, o que fazer nesses casos? Abriu o requerimento, passou o prazo, fiz a reclamação, finalizou a reclamação e o benefício continua lá em análise, parece que não sai daquela tela. Veja só, nesse momento você vai precisar de uma ajuda de um advogado previdenciarista. Por que eu falo um advogado previdenciarista? Porque o advogado que está dentro do INSS, dentro de todos os trâmites que passam os processos previdenciários, ele vai saber a maneira mais fácil e a maneira mais rápida de fazer com que esse processo seja julgado. E a maneira mais simples, após todos esse passo a passo, é ele entrar com o mandado de segurança. O mandado de segurança que o advogado vai ter que entrar ao escritório, ele vai acionar a Justiça Federal, tá bom? Em que ele vai demonstrar que já se ultrapassou o prazo legal, já se ultrapassou todas as vias administrativas e o INSS não faz nada, já foi feito reclamações, enfim, tudo que era possível ser feito na via administrativa foi feito e o segurado do INSS ele não pode ser prejudicado. A culpa não é dele, a culpa não é sua, a culpa é do INSS que não julga o seu processo. Então, ao entrar com o mandado de segurança, vai ser gerado o número de um processo, porque isso é um processo judicial, e o INSS vai ser notificado de que existe um processo judicial movido por parte daquele segurado contra o INSS, pelo prazo que já foi extrapolado e ainda assim não houve resolução da questão. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O correto a acontecer, na verdade, era o INSS se manifestar dentro desse processo e informar o porquê não julgou, ou informar o que está acontecendo. Porém, eu vou te informar o que acontece. Quando o advogado ele é especializado na área previdenciária, ele vai entrar com o processo, né, na verdade, o mandado de segurança, e vai fazer um pedido liminar. Esse pedido liminar, se concedido pelo juiz, vai fazer com que o INSS seja obrigado a finalizar o seu requerimento em pelo menos 15, 20 dias. Então, por isso que eu disse a você no início do vídeo, existe sim maneiras de fazer com que o INSS julgue o seu processo após o prazo legal em 15 ou 20 dias. Na maioria das vezes, se você fizer esse processo, esse passo a passo, desde o início das reclamações, ouvidoria, enfim, se você guardar todas essas provas e conseguir um advogado de sua confiança, tá?
em um pedido liminar é muito possível que o INSS faça isso, que ele de fato julgue o seu benefício. Então, o que acontece na prática entrou com um mandado de segurança e o juiz concedeu a medida liminar, o INSS, antes de responder, ele já finaliza o seu requerimento e quando ele vai se defender na ação, ele já mostra para o juiz que já foi finalizado e que não existe nada de errado. Tá, ele pode até estar mentindo, porque de fato, antes de você entrar com o mandado de segurança, o processo estava parado. Mas quem ganha nessa situação é você que tem seu benefício resolvido. Então, para que você entre com esse mandado de segurança, você de fato vai precisar de um advogado. Não consegue você, pessoa comum, sem ser acompanhado de um advogado, entrar na Justiça Federal para solicitar esse mandado, tá? Então, se você está passando por essa situação, eu aconselho que você faça já de antemão a reclamação na ouvidoria do INSS. Após os 30 dias não resolvido, entre em contato com a gente para que nós possamos te auxiliar, te ajudar. Talvez a reclamação você não está conseguindo fazer, nós podemos até te auxiliar, tá bom? Então, nesse vídeo eu queria ensinar essa dica que é simples, mas que funciona muito para que seu benefício não fique lá naquela eterna fila em análise, tá bom? Fica com Deus.